Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Hoje, no nosso estudo do Livro dos Espíritos, uma pré-data já especial, né? Dia 23 de dezembro. E já estamos aqui iniciando a nossa comemoração com vocês. Essa data que é uma data muito especial, né, Célia? Para todos nós. Para todos nós, né? Para todos. Nascimento do Jesus, que veio transformar o mundo. É o divisor de águas, né? E Antes ele reiniciou, dele, o mundo né? era um e depois... Reiniciou a contagem do tempo, Célia. Olha que coisa importante, né? E foi no dia 25 de dezembro. Talvez não tenha sido exatamente no dia 25, mas é o que nós temos. Vamos comemorar comemoramos essa data da vinda desse Espírito que o nosso Pai nos deu como guia e modelo. Porque é uma das questões do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta quem Deus forneceu para que a gente pudesse servir como modelo e guia. E eles respondem, né? Vide Jesus. Então é uma data que a gente precisa, assim, ratificar muito, Célia, porque, infelizmente, a gente está tendo, assim, uma mudança, né? De Jesus para Papai Noel, é uma data de presente, e que a gente precisa botar mais força e entendimento, que é a data do nascimento de Jesus. Se a gente vai comemorar com presente, a gente tem que ter em nossa mente, sim, que esse presente é para que a gente possa reavivar o presente maior que nós recebemos, foi tê-lo entre nós. Como tudo que nós fazemos, a nossa materialidade ela é assim tão exorbitante que a gente transforma essa chegada desse ser iluminado, que, como o Nivaldo falou, ele veio para ser modelo e guia nosso. A gente transforma esse ser num Papai Noel, na figura do Papai Noel. Esse ser único, como nós falamos aqui, ele é o divisor, ele iniciou a recontagem do tempo. Ele não é qualquer coisa, não. Por mais que tenhamos essa necessidade de presentear, a gente precisa desenvolver nas nossas crianças, principalmente nas nossas crianças, esse espírito, essa figura desse menino Jesus, que agora, nas nossas casas, tem o presépio, tem a figura, pelo menos a figura de um presépio, e ali tem um serzinho que nós chamamos de menino Jesus. E esse menino Jesus, ele cresce, ele vira esse homem que nos ensinou na prática, no dia a dia, na convivência dele conosco, o que é o amor, o que é não julgar, o que é aceitar todos como exatamente são. E isso nós precisamos mostrar para as nossas crianças. E é uma crença, né, Célia, que a gente está vendo assim desuso, né? A gente não vê a preocupação dos pais em mostrar a real significado do Natal. O Natal virou Papai Noel e presente, ceia. E a gente precisa exatamente reavivar na cabeça das nossas crianças que esse Natal é um aniversário de Jesus, é o nascimento de Jesus. E quem foi Jesus? Mas, Nivaldo, é preciso
que nós também assumamos esse comportamento, esse entendimento do menino Jesus. Porque a nossa prática não vai condizer com a nossa fala para as nossas crianças. É preciso que nós também comecemos a pensar, a refletir sobre a chegada dessa criança, que hoje nós imaginamos que daqui a 2 dias nós estamos na antevéspera de comemorarmos a chegada dele até nós. Então, essa criança, esse bebezinho, nós precisamos dentro de nós modificarmos, ressignificar o que nós até o momento, o que tem representado até esse momento para nós. Porque ele não é isso, ele não é esse esbanjamento de materialidade. Isso, sério, hoje segunda-feira, amanhã terça-feira, dia 24, é dia de festa, de roupa nova, todo mundo põe roupa nova e mesas fartas, né, presentes, mas que a gente não esqueça nunca que o nosso objetivo principal, a cadeira principal das nossas ceias, da nossa mesa, tem que ser reservada para Jesus. E nunca é demais lembrar, nunca é demais, o nosso agradecimento, porque a gente comemora, Nivaldo, a chegada dele à meia-noite. À meia-noite do dia 25, ele chega para nós. Então vamos lembrar de elevar os nossos pensamentos. Célia, vamos fazer uma prece. Né, é isso que eu ia falar, né? Antes da ceia, vamos nos reunir em família, vamos fazer aquela prece que ele nos ensinou. Vamos pelo menos rezar um Pai Nosso, lembrar que ele nos ensinou essa oração. E aí sim a gente pode nos confraternizarmos, né, em família, entre amigos, mas sabendo que o nosso aniversariante é ele. É ele. Mas ele é o objetivo das nossas comemorações. Eu queria pedir para que no momento que nós fizéssemos essa prece, porque nós podemos fazer a prece, não vamos fazer logo essa prece, porque nós temos que ser, Pai Nosso que está no céu. Pode fazer, não tem problema. Mas seria tão bom, seria tão gratificante se nós, e aí nós vamos sentir isso, se essa prece viesse lá do nosso coração. Conseguindo fazer essa prece, vindo do coração, deixando o nosso coração falar, nós vamos sentir algo indescritível. Experimentem. Célia, vamos fazer a nossa prece nessa noite de segunda-feira, dia 23 de dezembro. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão Jesus, a todos os mentores e guias espirituais, e vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui encarnados e estarmos nessa doutrina espírita que tanto nos instrui, que tanto nos esclarece, que tanto nos possibilita mudanças de atitude, mudanças de pensamento, ressignificação do sentido da nossa vida. E que Jesus, então, nessa data tão importante, nos abençoe, esteja ao nosso lado, sempre, nos intuindo, nos inspirando, com o seu modelo que ele veio nos trazer quando esteve durante os 33 anos conosco, mostrando para nós como fazer para nos mudarmos, nos ensinar o amor. Aprendemos muito pouco, mas os seus ensinamentos estão aqui, presente, latente em nossas mentes. E, como ele disse, ele não tem pressa, porque todos nós iremos um dia
estar junto com Ele. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Nós fazemos todas as segundas-feiras nosso estudo, trazemos uma frase, alguma coisa para que a gente possa ficar durante a semana de reflexão. E a de hoje será colocado para vocês aí na tela. E ela diz assim: cada pessoa te vê com os olhos que tem. E a visão delas não é problema seu. Célia, quando a gente estuda psicologia, a gente fala muito em erros cognitivos. E esse é um deles. Aquele erro cognitivo que a gente sabe o que o outro está pensando. Você já viu aquela história? Já sei o que ele está pensando de mim. Mas como que eu vou poder ter, como que eu vou ter essa capacidade de imaginar o que o outro está pensando? Mas a gente faz isso. E faz com muita frequência. E o pior de tudo, a gente imagina o que o outro está pensando e de acordo com o que a gente imaginou, a gente vai agir. A gente vai reagir ao pensamento que a gente acha que o outro está tendo. Eu vou me comportar de forma X ou Y porque eu imaginei que ele está pensando isso assim. Então, é exatamente isso. Eu não tenho que ficar preocupado com o que os outros pensam de mim ou que eu não posso me precipitar a tentar adivinhar o que o outro está pensando. Vamos ser mais razoáveis. Então, o que a pessoa, como as outras pessoas te veem, não pode te afetar. Você não pode deixar se afetar por isso e você também não pode querer medir o outro pela forma com que você pensa dele ou que você acredita que ele esteja pensando. Então, isso é muito importante que a gente trabalhe porque isso é um erro que a gente comete sistematicamente, né? A gente diz assim, tem uma fala que a gente diz assim, eu não, até pelo andar eu já sei quem é. A gente se acha na competência de analisar o outro até pela forma que ele anda. Mas, Nivaldo, olha só, você falou, até pelo andar eu já sei quem não é. Mas é capaz, nós somos capazes de identificar pelo andar quem está chegando. Em alguns casos somos sim capazes. Em alguns casos somos capazes de imaginar, não, fulano vai reagir dessa maneira, porque a gente conhece. Mas pensamento é uma terra que ninguém, só nosso pai tem acesso. Nós não podemos querer imaginar o que o outro está pensando. E se o outro pensa o que ele pensa, é problema dele. O meu problema é o que eu penso, o que eu faço com o meu pensamento. Isso é problema meu. Agora, o dele é dele. Eu não posso. Muda seu pensamento. Muda, Nivaldo. Não pensa mais nisso. Então não pode, né? Você não pode interferir no pensamento do outro, Célia. E muitas das vezes, Célia, a gente sofre por isso. Por isso. Eu sei que ele está pensando a gente nisso. Leva em consideração, a gente leva em consideração o que o outro está avaliando de nós. Eu não tenho que ficar preocupado com o pensamento do outro ou do mundo, mas comigo. Eu tenho que me respeitar. Então, quando a gente entende isso, a gente muda. Muda. E quantas pessoas sofrem aí de ansiedade e depressão porque o mundo não o compreende, porque o mundo, as pessoas falam dele. Pensam dele? Pensam dele. Qual é o problema? Eles podem pensar o que quiserem de você. Aí nós vamos... O importante é como você se vê, o que você pensa de você. Aí nós vamos lembrar de Santo Agostinho. Sim. Conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Saiba exatamente. Vimos aqui na questão 1019, conhece-te a ti mesmo. Faça as perguntas. Você tem motivos para no calar da noite, né? Você teve algum motivo durante aquele dia para que você se questione? Você fez alguma coisa de ruim? Que não deveria ter feito? Faz uma análise Faz de essa análise. você.
né? Como ele disse, se eu tivesse que retornar hoje à pátria espiritual, eu teria algum Como problema? eu chegaria Como eu lá? chegaria? Eu temeria encontrar alguém face a face? Então, Célia, que a gente possa trabalhar exatamente isso, não sofrer essa influência do que o outro pensa de nós, que a gente não dê a grande importância ao ponto de nos magoarmos, e que a gente também não faça isso, que a gente também não fique nessa de imaginar o que o outro está pensando. Em cima disso, a gente começa a agir de uma forma errada, evidentemente. São erros cognitivos. Então, que a gente precisa trabalhar. Erros de pensamento, de forma de pensar. Então, vamos voltar ao nosso estudo. Nós tem uma nota de Kardec da questão 936 e nós estamos falando das penas e gozos terrestres. Penas e gozos. Vamos reparar, porque não é só penas, não é só o ônus, tem também o bônus. Então, é penas e gozos terrestres. Nós não estamos aqui só para sofrer, não. E na questão 936, Kardec pergunta, indaga aos espíritos como é que as dores inconsoláveis se refletem naqueles irmãos, naqueles amores. As nossas dores inconsoláveis, elas se refletem, elas atingem aqueles irmãos, amores nossos, que retornam à pátria espiritual. E Kardec nos diz que os espíritos são sensíveis aos nossos pensamentos, às nossas lembranças que são os nossos pensamentos, a nossa saudade. E nessa entrega dessas dores inconsoláveis, eles também sentem isso. E aí tem uma nota de Kardec para nos esclarecer mais ainda. E a nota diz o seguinte: estando o espírito mais feliz no espaço que na Terra, no mundo espiritual que na Terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Eu sinto saudade, uma saudade imensa. A partida desse ente querido me faz sentir uma dor muito, muito grande. Mas se eu sei que ele está mais feliz lá do que aqui, como eu posso? Célia, seria a gente trabalhar aqui o egoísmo. O egoísmo. Né? Porque não, fica aqui eu comigo. Estou preocupado só com os meus sentimentos. Mas em algum momento eu parei para me questionar como está o meu ente querido no plano espiritual, se ele está feliz, se ele se livrou desse corpo físico que eles nos dizem que aqui nós nos arrastamos, esse peso desse escafandro, se ele foi para a liberdade agora. A gente não questiona isso. A gente normalmente se coloca numa posição, né, de cobrança até de Deus. Como Deus levou? Como levou? Por que não deixou aqui comigo? E é um posicionamento de egoísmo. Só estou preocupado comigo. Eu não quero saber como ele está. E Kardec já está dizendo aqui que... deplorar que seja feliz. Exatamente. Eles estão felizes no plano espiritual e eu estou aqui, ó. Eu quero que ele volte para cá para ser infeliz. E olha o que Kardec nos esclarece mais ainda. Ele dá um exemplo, né? Figuremos dois amigos que se achem metidos
na mesma prisão. Isso São aqui é uma dois prisão. amigos presos. Isso aqui é uma prisão, isso aqui é um hospital. Isso mesmo. Estamos aqui presos. Então vamos nesse imaginar que é uma prisão. Estão dois amigos metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Isso. São dois amigos. Estão presos? Um dia, os dois, eles estão presos. Um dia, os dois vão alcançar a liberdade. Mas um alcança primeiro que o outro. É isso que Kardec está nos colocando para que a gente raciocine. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque seu amigo foi libertado primeiro? Olha o egoísmo. Dois Poxa, amigos, né? um conseguiu a liberdade primeiro que o outro. Esse que continuou preso, seria caridade ele ficar Ele ficou triste, aborrecido. Ficou aborrecido porque se o outro foi lamentar solto. porque o outro foi solto. São dois amigos. Amigos, não são dois conhecidos. Não haveria de sua parte, aquele que ficou ainda preso, não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro, e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? Não é? Kardec está colocando isso para a gente raciocinar, Célia. Dois amigos, dois amigos na mesma prisão, um consegue a liberdade primeiro que o outro. E aí, esse que continuou na prisão, ele se entristece, ele se lamenta. E ele quer que o amigo partilhe com ele desse... Continue partilhando. O outro fique preso também junto com ele. Continue partilhando desse sofrimento, dessa perda de liberdade. Qual é o nome que vamos dar a isso? Se não egoísmo. O mesmo se dá com dois seres que se amam na Terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta. E só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que a nosso turno também o seremos. Também seremos libertos. Mas agora chegou a vez dele. É o momento dele. A gente volta para a questão 934, quando Kardec diz, né, que a perda das pessoas que nos são caras não é uma daquelas que nos causam legítima tristeza. E eles respondem que sim. Mas a gente tem que entender também que nós temos aqui um tempo pré-determinado. Cada um de nós. E é uma liberdade. E é uma liberdade quando o espírito se vê livre do corpo físico, quando termina nosso planejamento reencarnatório, não por antecipação, mas quando termina o nosso tempo, na nossa programação, o espírito fica livre. E nós já falamos aqui, Célia, o espírito vai aonde quer. Nós estamos aqui presos. Eles comparam o nosso corpo físico como se nós nos arrastássemos, porque eles volitam, eles voam. Então, nós ficarmos aqui presos nesse corpo físico é um sofrimento. É uma liberdade o desencarne.
Então, nós querermos que aqueles nossos amores, nossos amigos, né, estejam conosco aqui, é um puro egoísmo, não uma condição de afeição. E Kardec continua. Façamos ainda, a esse propósito, outra comparação. Tendes um amigo que junto de vós se encontra em penosíssima situação. Nós temos um amigo que junto de nós dois, estamos numa situação muito, mas extremamente penosa. Sua saúde ou seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor a todos os respeitos. Então, a sua saúde, a saúde de um, exige que ele vá para outro país. A saúde ou os interesses exigem que ele vá para outro país, aonde ele vai obter tratamento, né? Vai ter as suas necessidades atendidas. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado. Mas não é isso? Só vai fazer uma viagem. Então, temporariamente, não vai estar do meu lado. Mas com ele vos correspondereis sempre. Temos o telefone, temos as mídias, podemos nos falar à vontade, não vamos nos ver, não vamos estar lado a lado, não vamos, mas vamos poder nos corresponder. A separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para o bem dele, nós não iríamos falar assim, não, vai sim, você precisa se tratar, então, você Célia, precisa... Nós temos aqui um parente, um amigo muito doente, precisando ir para um outro país fazer um tratamento. A gente ama muito. E aí eu vou precisar decidir se eu quero me afastar dele e ele vai ficar aqui sofrendo, ou se eu vou permitir que ele vá fazer um tratamento e a gente não vai ter mais um contato físico. O que nós vamos fazer? O que nós vamos decidir? É essa a questão. É a mesma coisa, a partida para o mundo espiritual. Vamos continuar com Kardec. Pelas provas patentes que ministra da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos faculta manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores. A dor da partida, Kardec está afirmando aqui, ela é legítima. Mas a razão precisa tomar... razão e emoção, né, Célia? A gente precisa estar... Precisa se fazer. Porque perdemos por completo? Não perdemos. A doutrina nos diz. É como uma viagem. Foi a um outro país. Vamos nos encontrar. A vida continua. Posso me comunicar. Vou ter contato permanente. Não é assim?
E continua Kardec: com o Espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientemente, suportamos as tribulações da vida. Tão intoleráveis nos parecem que não compreendemos, possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando for fora desta prisão terrena, como o doente que sofre se felicita quando curado, por se haver submetido a um tratamento doloroso. E aí Kardec nos explica o que a doutrina espírita nos traz, esse consolo. Ela nos mostra que nós não estamos sozinhos. Ela nos mostra que a partida não é definitiva. Ela nos leva a aceitar, ela nos leva a nos resignar que é só um até logo. Que nós podemos encarar essa distância como uma viagem que nós fazemos quantas vezes na nossa encarnação nos afastamos dos nossos filhos, dos nossos pais, porque viajamos, fomos morar em outro estado. A presença física, o contato permanente, ele já não existe. Mas deixamos de existir no coração deles. Então, por que a morte vai? Essa questão 936 é importante. Esse item, né? Esse subitem, né? Perda das pessoas amadas, é importante para que a gente possa, a partir de agora, começar a ter um novo entendimento. Todos nós tivemos perdas, já tivemos, que os nossos bisavós, tataravós já não partiram. Estão mais aqui, né? Vamos ter. Alguns já têm os pais e mãe, outros ainda não, e vai chegar a nossa vez. E nós precisamos ter exatamente essa compreensão a partir de agora, de que nós estamos aqui no mundo de prova e expiação, nós estamos num mundo em que estamos como presidiários, né? Como eles nos colocam, como doentes, em tratamento, e que a chegada do nosso retorno à pátria espiritual para o espírito é um alívio. É um lenitivo, é uma liberdade. Alívio, é uma liberdade. Para nós, ainda na nossa forma do nosso egoísmo, como eles nos colocam aqui, né? Ainda sofremos muito. Mas a gente precisa começar a entender esse sofrimento, ressignificar e transformar ele em amor, em entendimento, em compreensão de que eles foram simplesmente na nossa frente. Mas estaremos com ele dentro em breve. Quando assim chegar a nossa hora, estaremos com eles. E que nós temos que compartilhar da felicidade deles, fazer preces, vibrar positivamente para que eles estejam bem para onde eles foram. E que a gente possa aqui saber que nós temos os recursos, como eles nos dizem na questão 934, de termos por pensamento, podemos invocá-los
e ter essa conversa franca com eles vão estar nos ouvindo, vão nos responder. Temos os nossos encontros em sonhos e temos ainda a mediunidade que podemos ou não ser agraciado, dependendo da necessidade, da finalidade útil ou não de uma comunicação. Então, não vamos esquecer esse finalzinho que Kardec nos traz. Entretanto, estão falando da nossa... Kardec está falando da nossa impaciência, da nossa intolerância de aceitar essa partida. E ele nos diz, nos afirma que se tivermos suportado essa partida corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, à nossa resignação, felicitar-nos-emos, seremos felizes quando fora dessa prisão terrena, porque a nossa partida também vai acontecer. E quando acontecer a nossa, aí nós vamos nos sentir felizes. Se soubermos suportar, vamos lembrar lá do Evangelho, o bem e o mal sofrer. Bem e o mal sofrer, exatamente. Então, Kardec está nos esclarecendo, a doutrina espírita nos mostra que ninguém perdeu. Não, é um até logo. Daqui a pouco estaremos juntos novamente. Bom, Célia, vamos agora para um novo subitem. Né? Um novo subitem. Nós vamos falar agora sobre decepções, ingratidão e afeições destruídas. São temas também que nós vamos perceber de grandes aprendizados, que vai bater com muito da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa vida, como todo livro né? O capítulo é das penas e gozos terrestres ainda. É. Decepções, já tivemos decepções? Várias, né? Ingratidão. Quem já teve? E afeições destruídas, aquelas amizades, aqueles casamentos que foram destruídos. É isso que a gente vai estudar agora junto com Kardec e os espíritos. E a primeira questão que Kardec coloca para nós, a 937, diz assim: as decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não representam também para o homem sensível uma fonte de amargura? Amargura. Não dói? Né? A gente se decepcionar com amigos. Então, repetindo a questão que Kardec coloca, as decepções que nos fazem experimentar a ingratidão. Então, a gente, muitas das vezes, nos decepcionamos com a ingratidão de algumas pessoas. E a fragilidade dos laços de amizade. A gente imaginava que era amigo eterno. E a gente percebe que era um laço frágil, fragilizado, que na primeira possibilidade destruiu. Essas situações, essa ingratidão e esses laços desfeitos das amizades não representam também, para o homem sensível, uma fonte de amargura? Não é um sofrimento para nós? E eles vão nos responder: sim. Mas nós vamos ensinar-nos a ter compaixão dos ingratos e dos amigos infiéis. Então nós temos que ter um outro entendimento. Para esses amigos que foram ingratos, que romperam essa amizade, nós temos que ter compaixão. Temos que ter compaixão. Aí a gente volta lá àquela questão, Como entendia Jesus a caridade, Célia? O BIP. Lembra daquela? Como que Jesus entendia a palavra caridade? E a gente falou do BIP, benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e o perdão das ofensas.
Então a gente tem que estar sempre nesse entendimento de Jesus. Por isso é que eles nos respondem. Nivaldo, Sim. mas é difícil. É difícil, Célia, mas aqui a gente não falou nada, que aqui nada é Né? fácil. Nada é fácil. Nada é fácil. Mas nós já sabemos. E aí a espiritualidade continua dizendo quem são eles. Então, sim, mas nós vos ensinamos a ter compaixão dos ingratos e dos amigos infiéis. Temos que ter compaixão. Eles serão mais infelizes do que vós. Esses amigos que foram ingratos para conosco, foram infiéis, eles serão mais infelizes do que nós, eles dizem. A ingratidão é filha do egoísmo. E a gente falou que o egoísmo, né, Célia, lá no nosso estudo, é a base, é a raiz de todos os outros vícios, né? Então ele está dizendo aqui que a ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísta encontrará, mais tarde, corações insensíveis como ele próprio foi. Não é a lei do plantio e da colheita? Da ação e reação? Aí, Nivaldo. A gente muitas das vezes toma isso assim até como deixa ele que ele vai, ele vai encontrar. Vai encontrar porque ele está plantando e ele vai ter que colher o que ele está plantando. Não é questão de justiça divina, nem nossa. É a lei natural, é a lei divina. Quando Kardec diz, quando a espiritualidade diz que nós devemos ter misericórdia com eles, porque eles serão mais infelizes do que nós, aí a gente pensa, não, tranquilo, eles vão ser... Eles vão ser também. Mas não é isso. A vingança está aí. Essa misericórdia, porque na minha leitura, não vem misericórdia, vem que a gente deve se lastimar. Mas, a gente poderia até trocar essa misericórdia que a gente... que seria, que é a misericórdia do nosso Pai para conosco? Porque esses erros... Ser ingrato, decepcionar. A gente não decepciona ele porque ele sabe de tudo o que vai acontecer. Mas a ingratidão a gente pratica a todo momento. E ele tem misericórdia conosco. Então, mas não é nesse sentido que normalmente a gente pensa, deixa ele também vai ser infeliz, ele está me fazendo agora. A nossa colocação é assim de vingança. De vingança, mas não deixa é que ele vai. Mas na verdade não é essa. Não é? É a lei da ação e reação, é a lei do plantio e da colheita, que vai ter que ser cumprida. Não, independente da nossa vontade de que ele prove daquele veneno ou não que ele desfile. É da lei, é da lei. É da lei. E eles continuam ainda, Célia. Lembrai-vos de todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais do que vós e foram pagos com a ingratidão. E aí a gente vai lembrar de quem? De quem? Que a gente lembra que mais fez... Nosso aniversariante, né? Nosso aniversariante. Nós falamos dele no início do programa. Jesus que fez o que ele fez por nós. Mais ingratidão do que ele recebeu. Tudo que ele fez por nós, nos ensinando o amor, nos trazendo a paz, nos trazendo todo o conhecimento. E o que nós fizemos? Nós fizemos, porque fomos nós que estávamos lá. Fomos nós que gritamos. Fomos nós que o crucificamos. Por falta de entendimento. Mas fomos nós. Né? Então, essa questão, Célia, fecha, né, exatamente como nós começamos. Vamos ressignificar essa data de hoje. Não vamos conseguir concluir essa questão, Célia. Já estamos prestes a terminar o nosso horário. E vamos retornar à questão 937 na próxima semana. E vamos então aqui mais uma vez deixar para vocês esse voto de um Feliz Natal, de que cada um de vocês tenham dentro do coração de cada um
essa imagem, essa figura desse ser, desse homem que veio para transformar o mundo, transformar a nossa vida. Então, Feliz Natal para todos vocês. Feliz Natal a todos vocês. E vamos agora, juntando a nossa fala com a nossa prece de encerramento, vamos perceber como o nosso coração bate um pouquinho mais diferente, bate mais meigo, como a atmosfera está mais leve. É a presença, é a aproximação desse irmão tão querido aqui até nós. São os nossos corações que se abrem para ele e assim nos sentimos mais fraternos, mais serenos, mas com essa vontade de auxiliarmos o nosso irmão, como o nosso olhar muda para o nosso irmão. Então, vamos parar e vamos pedir, irmão querido, que daqui a pouco, tu que se fez criança para conviver conosco, nos ajude, para que possamos ter olhos de enxergar todo o nosso tempo ainda aqui na matéria, como dezembro, como o mês da tua chegada até nós. Que essa serenidade, essa fraternidade que agora habita em cada um de nós, possa fazer morada no nosso comportamento, na nossa maneira de enxergarmos, de praticarmos os nossos atos. Te agradecemos e te pedimos, Mestre, perdão por todas as mazelas, por todas as falhas que cometemos, mas precisamos da tua luz iluminando esse caminho que queremos e vamos percorrer com firmeza, tendo você como modelo, como guia. Que assim seja, Mestre, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.